Os fundos imobiliários estão evoluindo, gente. E o setor de lajes corporativas, que desde a pandemia vem sofrendo, gente, vem tendo os maiores derretimentos de cotas que nós já vimos na nossa bolsa em relação a fundos imobiliários, estão situados no setor de lajes corporativas. Desde 2020, o mercado tem mudado. O pessoal de lajes corporativas já se ligou. Se eles não mudarem a forma de trabalhar, se não mudar aquele conceito de lajes que existiam antigamente, onde somente se comprava grandes prédios para alugar para grandes empresas, como o famoso BRCR11, que vem sendo uma catástrofe ao longo do tempo, o antigo HGRE11, um bom fundo de boa gestão que hoje está com Pátria, o RCRB da Rio Bravo, certo? Fundos gigantes ou o PVBI, né? Que é aqueles fundos que você compra grandes prédios em Faria Lima da vida e é o melhor do mundo. As lajes corporativas que atuam deste jeito não estão bem até o momento que eu gravo esse vídeo. Até hoje, eles performam com grande desconto, sem conseguir se recuperar nas cotações e sofrendo bastante. Mas existem dois fundos que estão evoluindo esse mercado de lajes corporativas, saindo da mesmice, saindo da regra, sabe? Sendo um extra série, entregando dividendo acima da média, uma alternativa de investimentos em lajes de forma diferente e teses de investimento totalmente diferentes uma da outra e também desses estilos antigos que compra o predião para alugar e tudo mais e tá tudo certo. A gente está falando aqui do FATN11, que é o Athena, né? Da BR Capital, e o TEP11, gente, da Telos Investimento. Dois fundos imobiliários de lajes que estão arrebentando em resultados, vacância zerada, alavancagem ultra controlada e uma alta performance entregando resultado para seus cotistas, já com alguns anos de existência neste novo mercado de lajes do qual eles estão construindo, mudando a dinâmica das lajes, mudando a forma de investir em lajes e mudando até mesmo o conceito de lajes corporativas no Brasil. É sobre esses dois fundos que nós vamos falar nesse vídeo. TEP11 e FATN11. Fica com a gente. Como eu falei na introdução do vídeo, o mercado de lajes, ele mudou. Ele está se transformando. E o primeiro fundo que nós vamos falar aqui agora é o FATN11. Esse fundo, gente, é um fundo que, segundo o João da Rocha Lima, o Dr. João da Rocha Lima, que é um dos responsáveis pela criação do fundo, né, da criação desse produto financeiro, como ele chama, ele mesmo fala que esse fundo, ele não nasceu, tá, para ser um fundo tradicional de lajes corporativas no mercado imobiliário brasileiro. Ele nasce como uma empresa boutique, com viés de inovação, isso foi dito lá atrás, lá em 2020, certo? Que prefere fazer algo que não escala fácil, mas gera valor operacional, certo? Se é para fazer igual todo mundo faz, não faz sentido. Palavras do João da Rocha Lima, que é o senhor que vai apresentar para vocês, muito inteligente, um dos fundadores do FATN11, que era o Athena 1, certo? Que se fundiu com mais outro lá, formaram um produto só. Esse fundo, ele tem uma tese totalmente inovadora, totalmente diferente do resto do mercado. Porque ele traz com ele, tá, a ideia do plug and play, ou turnkey, como chamam em outros mercados estrangeiros, tá? Que é literalmente, ele compra frações de edifícios, certo? Atua com muitos ativos em lugares diferentes, e ele tem um modelo quase artesanal de operação, certo? Que é o modelo plug and play. Esse é o diferencial do fundo, tá? Como é que funciona na prática o plug and play que o FATN faz? Ele pega uma empresa que está procurando um local para... Na realidade, a empresa procura o fundo, né? Para achar um imóvel para ela entre 150 a 300 metros quadrados, em média. Em média, pode ser maior, tá, gente? O imóvel ele não existe fisicamente ainda. Aí o layout, né, é desenhado sob medida para aquela empresa, como se fosse um build suite, né? Para aquela empresa fala com o FATN11, o FATN11, seus funcionários, seus arquitetos e projetistas fazem um layout desenhado em 3D, né? Um AutoCAD da vida, e entregam para a empresa. E a empresa fala, é esse layout mesmo que eu quero, né? Claro que aquilo futuro foi baseado no que eles precisavam de computador, mesa, banheiro, tudo mais. O layout sendo aprovado, o gestor vai em busca do imóvel para validar o inquilino e já fazer uma assinatura de contrato para em até
60 dias, se eu não me engano, entregar o imóvel já montado para aquele inquilino com contrato assinado. Tá? Ele só vai comprar o imóvel após ele validar com o inquilino se realmente é aquilo que o inquilino quer. Então ele compra, assina o contrato, equipa todo o imóvel, né? Monta o imóvel com tudo que a empresa precisa, mesa, computador, cadeira, tudo, divisória, banheiro, tudo, e entrega já pronto. O cara já entra para trabalhar. É assim que funciona o plug and play do FAT N11. Então, o que isso resulta, né? Esse formato de metodologia de trabalho do FATN? Locação antes da compra do imóvel, baixo risco de vacância, porque ele já entrega o imóvel alugado, com contrato assinado e contrato longo. Os aluguéis desse fundo são mais altos que o das lajes normais, porque nas lajes normais ele aluga um prédio cru, que às vezes nem piso tem, nem porcelanato, nada, e a empresa chega lá e monta do jeito que ela quer. Todo o CAPEX, que é o investimento no imóvel, é por conta do inquilino, nas lajes tradicionais, como a HGRE 11, PVBI, pô, o inquilino chega lá, quer mudar a parede, ele se vira, ele que faz, certo? Ele só compra esse aluga o metro quadrado. Aqui não. Eles fazem contratos de aluguel mais caros, porque aqui você está alugando mesa, cadeira, computador, tudo. Você está alugando tudo. Banheiro, pronto, porta que colocou, tudo está incluso nesse valor. Então o CAPEX não está por conta da empresa. O CAPEX é um investimento no negócio, está por conta do fundo imobiliário. Só que ele faz o valuation disso e joga no aluguel. Então o inquilino vai pagar via aluguel todo esse investimento que foi feito naquela sala comercial, naquela laje corporativa do qual ele escolheu junto do fundo, né? E o fundo montou para ele. Isso eu acho muito interessante. O próprio João da Rocha Lima, ele fala que é quase um BTS, que é Build to Suit, né? Do ponto de vista do uso, mas não da edificação, né? Então, muito interessante, porque é uma forma totalmente diferente de um fundo de lajes atuar no mercado. É quase um serviço gourmet, né, de lajes corporativas para pequenas e médias empresas. Então, por que o fundo ele é muito diversificado e por que isso não é acaso, tá, gente? As empresas que ocupam esse fundo ocupam áreas pequenas, não áreas gigantes. Então, eles vão ter clientes sendo empresas, né, que vão buscar esse modelo de sala menor, de espaço mais reduzido. Então, o ticket unitário é mais baixo. A necessidade de diluir o risco operacional é grande. Então, para isso, o fundo precisa ter muita diluição de inquilinos e muitas salas diferentes. E, se possível, em locais diferentes também, certo? Mas ele também o João da Rocha Lima também deixou claro. A estratégia está mudando aos poucos, tá? Ela está se moldando para ter uma melhor gestão por parte do fundo, para eles não se perder na poeira, tá? O fundo conta atualmente com 120 lajes corporativas distribuídas em 52 edifícios, gente. É uma área privativa de mais de 34 mil metros quadrados de ABL, certo? Localização estratégica nos principais pontos de São Paulo. Itaim Bibi, Faria Lima, e coisas do tipo. Ele está localizado nessas regiões aí. São frações de prédios e locais diferentes, certo, gente? O que o João explica, quando ele conversa, inclusive, com o professor Baroni num vídeo, é que crescer de um em um imóvel está cada vez mais difícil para o fundo, certo? Então, aí surge a necessidade de concentrar geograficamente e pontualmente o fundo. Então, o que eles começaram a fazer de uns tempos para cá? Diferente de quando o fundo surgiu lá atrás. Eles começaram a comprar andares inteiros de edifícios, 4, 5 andares de um único edifício, mas todos andares fracionáveis, que eles possam dividir em blocos diferentes para alugar para vários inquilinos diferentes, certo? Sempre respeitando o limite de impacto, né? De no máximo ali 10% do PL por concentração, tá bom? Então, isso mostra uma maturidade, né, do ciclo que o fundo se encontra. O FAT N11 já trouxe uma inovação, inovou no mercado e agora eles estão evoluindo dentro de casa, para seguir a tendência e continuar gerando bons resultados, tá? Alguns pontos importantes que eu quero destacar para você sobre o FAT N11. Renda, ganho de capital e alavancagem. Vou falar aqui sem papas na língua, sem ilusões, tá? Alguns pontos importantes. A renda desse fundo é predominantemente recorrente. Por quê? Porque são contratos altos e longos, certo? É o foco do fundo. O ganho de capital existe, mas não é a tese principal do fundo. Aqui é renda recorrente previsível. Essa é a ideia do FAT N11. Ele não é um fundo de grande crescimento patrimonial, de grande crescimento de alavancado. Ele é um fundo que nasceu para ter renda recorrente. É um produto exclusivamente para renda. Então,
Se você quer renda previsível, o FATN11 busca esse objetivo, certo? A venda de ativos existe, em algum momento vai ter que fazer uma atualização de portfólio, como todo fundo, mas não se encaixa muito nesse modelo. Esse modelo ele é mais renda recorrente, predominantemente recorrente. A alavancagem da FATN é baixa, é controlada, considerada por muitos muito baixa, cerca de 50 milhões em CRI para um fundo de 400 milhões, 400 e poucos milhões, então está tranquilo, tá? E a venda de ativos, ela pode funcionar como uma válvula de escape se o cerco fechar, né? Se o mercado piorar e eles precisarem, né, quitar essa dívida ou pagar essa dívida e estiverem apertados no momento ou uma macroeconomia não estiver ajudando. Então eles têm essa possibilidade porque eles têm muito imóvel, então eles conseguem vender imóveis e fazer um ganho de capital, até mesmo para reduzir a alavancagem, se caso necessário. Isso reforça o perfil conservador operacional desse fundo. Isso é muito bom para o cotista, certo? O próprio Dr. João ele deixa bem claro nas falas dele que esse fundo possui limites claros de crescimento. Gente, isso é raro de ver um gestor falando, mas ele foi bem honesto e sincero nas entrevistas que eu vi dele. E ele fala, o fundo não vai crescer a qualquer custo, e nem quer crescer a qualquer custo. O objetivo de tamanho desse fundo, do FATN11, em relação ao que os gestores falam, é ter um tamanho entre 600 e 700 milhões no máximo. A ideia aqui não é se tornar um mega fundo, é continuar sendo um fundo boutique, fazendo uma estratégia de gestão diferente, certo? E se ultrapassar esses 600, 700 milhões de PL, ele deixou bem claro, ou desacelera, faz ganho de capital, vende alguma coisa e traz o PL do fundo para aquele tamanho de novo, ou cria um novo produto e começa um novo trabalho. Essa é a ideia. Não faz sentido replicar o mesmo modelo infinitamente. Isso que o Dr. João deixa bem claro. Eles não querem fazer isso, se tornar um mega fundo. Eles querem ter uma gestão de qualidade e uma renda recorrente para os seus cotistas, tornando esse fundo muito previsível, né, em relação à renda. O que muitos buscam em fundos imobiliários, inclusive eu. Tá? Então, o que isso passa para o cotista? Disciplina da gestão, respeito com o cotista e até mesmo consciência da capacidade operacional que a gestão tem. Eles não querem um monstro maior do que a gaiola que eles têm para prender ele. Porque senão o monstro vai matar todo mundo. E muitos fundos fazem isso, você sabe. Você que estuda sobre fundos imobiliários ou acompanha, sabe que isso acontece, né? Chega um momento que eles perdem o controle. Eles se preocupam tanto em crescer para aumentar a taxa de gestão, chega um momento que eles perdem o controle total do produto e aí vira uma bola de neve negativa, né? Uma catástrofe para o fundo. Então isso acontece realmente. O perfil da gestão desse fundo transborda, gente, na estratégia do fundo. Visão de longo prazo, pouco foco no preço da cota, ênfase em renda consistente, previsibilidade e aversão a modelos de renda desarmônicos. Eles não querem saber de hotelaria, resort, performances variáveis, eles querem previsibilidade de renda, pequenas e médias empresas que buscam por espaços entre 150 e 300 metros quadrados. É isso que eles querem. Eles não querem inventar moda, eles criaram uma estratégia e eles seguem à risca aquilo ali. Isso é ótimo, gente, isso é ótimo. Isso explica toda a construção, né, que o FATN11 vem fazendo na indústria de fundos imobiliários, dando show até o momento. É uma renda previsível que é mais justa com o investidor. É isso que eles buscam, tá? É isso que eles buscam. Então agora, né, eu vou falar um pouco sobre o TEP11 e depois nós vamos falar duplamente, né, fazendo comparações sobre os indicadores de um e de outro, né, e alguns números de cada um. E no final eu vou dar minha opinião sobre esses dois fundos e sobre o momento, né, desse mercado, certo? Galera, o TEP11 é um fundo bem mais fácil de falar. Ele se aproxima um pouco mais dos tradicionais de mercado que a gente já conhece, porém ele tem alguns detalhes que fazem dele diferente dos fundos tradicionais de mercados, que compra predião, aluga predião. Compra predião, aluga predião, vende predião. O TEP11, ele faz isso também, porém ele tem uma estratégia, uma tese de investimentos totalmente diferente. Gente, o TEP11 atualmente conta com 6 ativos em seu portfólio, sendo o edifício Torre Sul, edifício Passarelli, edifício Fujitsu, edifício Faria Lima 135, edifício GPA na Brigadeiro e o edifício Top Center, que é a compra recente anunciada em fato relevante pelo fundo, que inclusive também desdobrou suas cotas de 1 para 10. Então ele era base 100, agora ele é base 10. O FATN11 que nós falamos antes é base 100, esse aqui é base 10. Então ele foi de 100 para 10. Então, naturalmente, tudo dividido por 10, dividendo, tudo, não muda nada para ninguém. A única coisa que vai melhorar é a liquidez do fundo, porque vai ficar mais acessível, né, para os investidores que investem menos valores de capital. Então, naturalmente, vai trazer muita gente para dentro do fundo. Lembrando que também ali uma maior liquidez, apesar de ser muito bom para grandes investidores,
ao mesmo tempo torna o fundo, na minha opinião, torna a cotação um pouco mais ineficiente, porque a enxurrada de gente inexperiente que entra no fundo é grande. Com isso, a volatilidade tende a aumentar, embora ao longo do tempo isso deva se corrigir e se maturar, digamos assim, né? Estabilizar com esses próprios inexperientes se tornando pessoas experientes. Isso é natural, tá? Da maturidade do mercado. Certo? Então, são dados iniciais aí que eu trouxe para vocês, tá? Mas aqui vai ser bem mais rápido do que os quase 15 minutos que nós falamos somente do Fatini 11. Porque esse fundo, qual é a estratégia dele? Esse fundo ele é focado em gestão ativa. Então aqui a gestão realmente compra o edifício e trabalha esse edifício para deixar ele melhor, tá? Essa é a jogada do TEP 11, gente. O fundo ele busca adquirir edifícios bem localizados e com alto potencial de melhorias e incrementar receita por meio de retrofit e benfeitorias estruturais dos prédios, ou seja, eles pegam prédios bem posicionados com alto potencial de renda, alto potencial de crescimento patrimonial e fazem um retrofit desses prédios, ou seja, melhoram os prédios, reformam, deixam os prédios modernos, fazem benfeitorias estruturais dos ativos, tornando eles prédios novos. Eles praticamente compram um ativo que precisa de ajustes, ajusta, valoriza, em alguns casos, bastante o ativo, certo? Moderniza todos os espaços do ativo, melhora a experiência do usuário, né? Com o prédio, elevador melhor, mais tecnologia embarcada, recepções mais bem estruturadas, sabe? Salas mais bem feitas, melhora a estrutura interna, ar-condicionados modernos, tudo o que precisa ser feito para valorizar o ambiente. Eles fazem essa gestão ativa. Esse é o objetivo desse fundo, é pegar prédios que necessitam dessa gestão ativa. E não, por exemplo, comprar um prédio de 1 bi na Faria Lima e botar o Itaú lá dentro. Já pronto. Não, aqui não. Eles querem um negócio que precisa de melhorias. Aí eles trabalham em cima dessas melhorias, deixam o negócio moderno, atualizado, tecnológico, melhoram a experiência do usuário, requalificam o prédio e aí sim fazem um trabalho de redução de vacância e elevação dos aluguéis. Tá? Aumenta o valor da renda, reduz a vacância. Essa é a ideia da gestão, que, por sinal, é a Telos, certo? E essa gestão ela é muito transparente, gente. Todos os meses existe até um podcast lá, um vídeo, né? Onde a gestora faz a leitura, inclusive, do relatório gerencial do mês. Aí eles explicam parte por parte do relatório para você entender resultados, alavancagem, novas aquisições, assembleias. Bem legal, a gestão é muito transparente e isso alimentou, né, essa positividade entre cotistas e o fundo TEP 11 ao longo do tempo. Um fundo que nasceu quase junto com o FATN lá atrás, atuando no mesmo setor de lajes corporativas, mas em pontas diferentes. Esse aqui é um fundo focado em retrofit e requalificação de imóveis, visando melhorar a renda e melhorar o crescimento patrimonial, e esse aqui focado em renda previsível através de salas menores espalhadas por vários prédios. Tá? Então, são teses bem diferentes, mas super interessantes, que fogem do tradicional, certo? Isso que eu estou dizendo nesse vídeo a ideia de trazer esses dois fundos juntos foi a ideia de mostrar para você como as lajes corporativas que saíram do conservadorismo estão performando melhor do que as outras. E depois nós vamos falar dos números, tá? Essa gestão, ela costuma detalhar os custos, prazos de execução das obras dos seus relatórios. Essas informações são muito interessantes, gente. E também nos seus vídeos, que eles são bem abertos aí na mídia, isso é legal ao público, né? Ao investidor, pessoa física, principalmente. O portfólio desse fundo são 6 ativos, é um portfólio bem mais enxuto do que o outro, certo? Porém, são torres, são edifícios gigantes, gente. São 6 edifícios agora com o Top Center, que foi a última aquisição. São 6 edifícios que esse prédio possui. O fundo ele tem conseguido manter vacância baixa, no caso está zerada no momento, por longos períodos em alguns ativos. E isso é ótimo. O dividend yield dele está em torno de 2 dígitos sempre, já nós vamos falar dos números. Já apareceu para você em algum momento aí na tela, né, para dar um spoiler. Mas são um dividend yield acima da média de lajes corporativas, que dificilmente passa de 9,5, tá? E as novas aquisições são muito importantes. Agora, o Top Center, tá? Eles estão sempre trabalhando nessa gestão ativa e isso é o forte. A gestão nesse fundo aqui é o braço forte, é o braço de ferro do fundo imobiliário, destaque desse fundo imobiliário. A estratégia do outro, plug and play, é o braço de ferro do Fatini 11. No TEP, não. No TEP, a gestão ativa e a requalificação imobiliária é o que deixa eles muito fortes, é o que eles são bons. Alguns pontos que eu acho interessante nós trazermos aqui, teve a AGE, né,
Então, já temos que falar sobre o crescimento desse fundo. Foi feita a aquisição do Top Center na Avenida Paulista, certo? Foi feito o desdobramento de cotas de 100 para 10, então uma cota virou 10 cotas, correto? Houve ajustes no regulamento do fundo e houve uma aprovação de emissão de 130 milhões, tá? O fundo está se preparando para crescer e ampliar a base de cotistas. Essa é a mensagem da gestão, certo? Eles também falam que o desdobramento de cotas não é estética do fundo para ser um base 10, e é estratégia. A Telos, a gestão fala que o objetivo não é preço psicológico, embora, para mim, na minha opinião, é totalmente preço psicológico. Eles dizem que é facilitar o reinvestimento de dividendos. Tudo bem, eles também estão certos, mas que o psicológico é o mais forte no base 10 com pessoas físicas hoje, não tenha dúvida. Então eles dizem também que quer tornar o fundo mais acessível ao pequeno investidor. Sim, eles querem mais liquidez, tornando acessível ao pequeno investidor. Isso é o que vai acontecer. Querem crescer nas bases de pessoas físicas, claro, óbvio, né? Tá certo no caso. Reduzir a dependência de institucionais, o que traz mais volatilidade para o fundo. Sim, isso eu acredito, porque se um ETF gringo compra esse fundo, se um institucional compra esse fundo, depois ele sai de soco com milhões de cotas despejando no mercado, ele derruba a cotação do fundo. Então, eles não querem depender disso. Então, a pessoa física dá uma estabilidade a mais no fundo, porque eles ficam o tempo todo comprando e vendendo ali. Certo? A gestora fala, inclusive, que base 100 dificulta a matemática financeira na prática. Faz sentido. Faz sentido. Isso realmente faz sentido. Embora eu prefira base 100 para cima. Tá? Sinceramente falando, essa é a minha opinião, claro. Em relação à última aquisição, que foi o Top Center, tá? Eles têm transparência total, gente. Eles detalham que não é conflito de interesse operacional, é um rito, né? Regulatório da CVM. O pagamento é majoritariamente em cotas, então eles fizeram 2 ofertas, uma agora e uma daqui 1 ano e meio. Eles pretendem fazer. Sempre valor patrimonial. E existem condições precedentes ainda em andamento. Então reduz bastante o risco de ruído, tá? No fundo. Então é uma aquisição que está sendo bem consolidada e bem feita. Você pode ficar tranquilo, eles vão utilizar cotas, né? É aquele crescimento sem a necessidade de ficar diluindo, né, o cotista. Isso eu acho muito bom. Também falam no último relatório sobre reparos no GPA, que é um dos edifícios que eles têm, tá? Que eles deixam bem claro que não tem risco estrutural no edifício, existem reparos na primeira fase que foram concluídos, foi identificado um novo foco de umidade no prédio, foi feita uma segunda fase preventiva e a responsabilidade financeira continua sendo do GPA, certo? Então, estamos tranquilos, não vai ter custos operacionais financeiros aí para o fundo. Então, existe acompanhamento quinzenal, transparência total com o cotista em relação à gestão. Tá? Eu gostei muito da gestão falar sobre isso também, né? A distribuição do guidance deles, né? Não inclui Top Center ainda, nesse último relatório, então pode aumentar, certo? Pode haver um descasamento, né? Por causa de mesa, por causa de data de recebimento, mudança do critério de caixa competência, entendeu? Vai ter algumas mudanças aí, mas o montante total não vai distribuído, não vai mudar, tá? Só depois, se aumentar com o Top Center, é outra história. Mas, em geral, segue o jogo, só apenas 1 para 10 e segue o jogo, tá bom, gente? Fiquem tranquilos. Grande parte do que eu falei aqui sobre o FATN 11 antes e agora sobre o TEP 11, isso aqui não é opinião minha, tá? Eu estou simplesmente replicando para vocês o que a gestora falou, tanto num quanto no outro. Tanto que o Dr. João falou sobre o FATN 11, responsável lá pela casa lá do FATN 11, e aqui no caso da gestora da Telos, tá? A gestora Telos, no caso, eu estou replicando para vocês o que eu pesquisei, o que eu fui atrás e o que eles falaram, certo? Então, só concluindo aqui sobre o TEP, tá? Sobre o TEP 11, hoje, gente, esse fundo é um fundo operacionalmente saudável, tá? Ele tem uma gestão ativa e super transparente, gestão super ativa e super transparente. Eles estão em fase de crescimento estruturado. Eles estão conscientes dos riscos e antecipando os ruídos. Isso é muito legal, tá? E em relação à alavancagem deles, vamos ver como é que tá. A alavancagem do TEP 11 hoje está em 23,7%. Essa é uma alavancagem, gente, contábil, tá? Porque se você for colocar, depois a gente vai falar sobre isso na ponta do lápis, a alavancagem do FATN ela é mais onerosa do que a do TEP 11. Apesar de ser menor, ela é mais perigosa. Por quê? A alavancagem do TEP 11 é 23,7%, mas é não onerosa, né? É uma alavancagem contábil. Depois a gente conversa um pouco sobre isso, nas comparações. Mas essa aí é uma alavancagem super tranquila para um fundo, né, que tem estrutura de crescimento, compromisso de aquisição com imóveis, passivos temporários ligados até no CAPEX, né, na reestruturação, na requalificação dos imóveis. Então, isso foi o que eu trouxe para vocês aqui, trazido da gestão, né, sobre o TEP 11. Então agora vamos comparar os dois e vamos ver como que estão se movimentando esses fundos aí em relação um ao outro. Eu vou começar pela comparação entre FATN 11 e TEP 11 em relação à alavancagem financeira, as dívidas que os fundos têm hoje. Então eu vou botar uma tabelinha para vocês aí,
que foi montado aqui com IA, né? Óbvio, eu pego as informações, jogo para dentro e peço para ela montar para mim. Então, o TEP11, em relação à alavancagem contábil, que é passivos dividido por ativos, tá? Obrigações mais aquisições, passivo contábil, certo? 23,7%, enquanto o FATN, até mesmo segundo o Clube FI, que eu peguei informações, tem 26,2% de passivo contábil total. Essa é um tipo de alavancagem olhando tudo, tá? Olhando de cima. Mas a alavancagem problemática, aquela que causa problema nos fundos imobiliários às vezes, é a alavancagem onerosa, é a dívida onerosa, aquela que causa problemas financeiros de verdade no caixa do fundo, pressiona o financeiro do fundo. E aí sim, o FATN possui uma dívida onerosa de entre 7% e 10% por causa de um CRI que ele ainda tem, né, efetivamente onerando o caixa todos os meses um pouquinho. Então, o FATN tem uma dívida super mega ultra controlada, é uma alavancagem real, né, de 7%, mais ou menos. A alavancagem do FATN 11, certo? O TEP11, ele tem 0%, ele não tem dívida onerosa recorrente, ele tem 0, certo? Em questão de risco financeiro, o TEP continua mais conservador, mesmo com obras, com tudo mais, do que o FATN. Porém, os dois estão muito tranquilos em relação à alavancagem. Gente, pode ficar tranquilo em relação a isso. No momento que eu gravo esse vídeo, esses dois fundos estão redondinhos financeiramente. Muito, muito, muito tranquilos, beleza? Vamos agora para os indicadores principais aí, que eu sei que todo mundo gosta. Vamos dar uma comparada e ver como é que esses carinhas estão saindo em relação um ao outro. Sabendo que são dois ótimos fundos, tá, gente? Não quer dizer que aqui é um melhor que o outro. São fundos diferentes que eu estou trazendo para vocês. Eu sempre gosto de trazer coisa diferente aqui pro canal do que ficam falando aí, que é sempre as mesmas coisas. Então, pelo menos aqui a gente está falando de fundos totalmente sem grifes e que estão performando redondinho aí para quem precisar de fundos de lajes na carteira. São opções bem interessantes, né? Então vamos falar agora sobre a liquidez dos dois fundos, o FATN 11 e o TEP 11 empatam, gente. Os dois têm 1,9 milhão de liquidez média diária. Ou seja, você pode entrar e sair a hora que você quiser. Você tá tranquilão, amigo. Pode ficar tranquilão. Empate técnico aqui. Ambos têm um patamar confortável de liquidez suficiente para o investidor entrar e sair a hora que quiser, tá? Quanto à liquidez, estamos bem. Vamos falar agora de renda e yield. O FATN 11 pagou 80 centavos, lembrando que ele é um base 100, na última distribuição, enquanto o TEP 11, 7 centavos, mas lembrando que o mesmo, né, ele é base 10. Então, a renda dele foi essa no último mês, certo? Nunca se esqueça que um é base 10 e o outro é base 100, gente. Trazendo para vocês os indicadores, né, do dividend yield mensal e anual, o FATN 11 nos últimos 12 meses entregou 11,55% de proventos, de dividendos para a galera, enquanto o TEP 11 trouxe 12,32%, um pouco menos de 1% a mais no ano, interessante, né? Mas no mensal, o FATN 11 entregou 0,95% no último dividendo e o TEP 11 entregou 0,83% no último dividendo. O TEP 11 entrega hoje um yield maior, mesmo passando por fase de transição, assembleia, aquisição de imóvel, desdobramento, o TEP 11 hoje entrega um yield ligeiramente maior, tá? O FATN 11 entrega uma renda muito estável, ele é muito mais previsível ao longo do tempo, que é fruto do modelo plug and play, né? Ou turnkey, né? Que tem contratos mega ultra amarrados, né, com os clientes. Então a diferença aqui não é melhor ou pior, gente. Aqui é um perfil de potencial, que seria mais o TEP, contra um perfil de previsibilidade de renda, que seria mais um FATN, certo? Aqui são duas teses diferentes e alternativas que podem se completar numa carteira, na minha opinião sincera, tá? Vamos falar agora sobre o PL, então, patrimônio e tamanho desses caras. FATN 11, 516,6 milhões, gente. E o TEP, 413,6 milhões de patrimônio líquido. Dois fundos intermediários, não são grandões, diria até que são pequenos, né? Eu considero pequeno abaixo de 300 milhões, né? Vamos dizer que esses caras são intermediários para os padrões nacionais hoje, certo? O FATN hoje é um fundo maior em patrimônio, ajuda a diluir os riscos operacionais do modelo fracionado, que eles têm, né, de fracionados em prédios, salas menores. E o TEP 11, por outro lado, ele é claramente um fundo em fase de crescimento, com um pipeline, né, um projeto de aquisições de ativos, como o Top Center, que já é um ativo anunciado, em crescente, né? Então é um fundo que está crescendo muito ainda. E o FATN, você sabe que ele não tem um potencial de crescimento, inclusive o gestor lá, o próprio João falou isso. Não, nós não queremos passar de 700 milhões. Então ele já está dizendo, ó, nosso foco é renda previsível para longo prazo e não crescimento absurdo de patrimônio. Então é uma ideia diferente para cada um dos fundos, tá? Tem objetivos diferentes. Mas, para você investidor, é uma dupla perfeita, na minha opinião.
Vamos falar sobre o desconto em relação ao patrimônio dos dois, o P sobre VP, né, um indicador muito famoso e conhecido por todos. O FATN, tá, ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 98,60. E hoje ele está com desconto de 15%, ou seja, 0,85% do seu valor patrimonial é o que nos mostra o P sobre VP deste fundo. O TEP11 tem um valor patrimonial por cota de R$ 9,79. O VP dele está 0,37, indicando possíveis 13% de desconto. Um pouco menos descontado que o FATN, né? Mas ambos com um desconto bem relevante, na minha opinião, baseado no resultado que esses fundos entregam. Os dois estão performando redondinho faz tempo, gente. E eles ainda estão com desconto. Isso é uma baita oportunidade, na minha opinião. Ambos os fundos estão negociando com um desconto relevante. Tá? Isso mostra o quê? Pensando melhor, assim, né? O mercado ainda está cauteloso com lajes corporativas. Eu sou um que tenho muito receio com esse segmento de lajes, tá? No momento que eu estou falando com vocês, eu ainda não tenho nenhuma laje corporativa na carteira, mas eu pretendo adicionar 3 na minha carteira, sendo provavelmente esses 2 nesse estilo mais moderno e um dos clássicos, que provavelmente ao estilo clássico eu devo pender para o JSRE11, baseado no momento que eu estou vivendo agora. Vamos ver como é que vai ser. O potencial de reprecificação no médio prazo, então existe uma assimetria aí nas lajes que pode nos dar um ganho de capital muito grande, principalmente se o mercado virar para bull market em 2026 com a baixa da taxa de juros. Isso pode ser uma realidade, tá? O FATN está ligeiramente mais descontado, que reflete um pouco da complexidade operacional dele e a menor popularidade junto ao investidor médio, então, queira ou não querer, se diminui a volatilidade, né? E pode se refletir num desconto maior, né? Então, temos que ficar ligado nesse tipo de situação. Vamos falar agora da vacância, gente. FATN11, eu cismei de falar FATN, e o TEP11, ambos 0% de vacância física, gente. O motivo da vacância física desses dois é diferente, mas os dois estão zerados, tá? O FATN11 ele tem uma vacância estrutural baixa porque ele compra com locação praticamente resolvida. É amarrado, ele faz o imóvel já atrelado a um negócio que foi anteriormente já contratado, certo? O TEP11 ele tem vacância zero, fruto da gestão ativa e o reposicionamento de ativos que os gestores fazem. Manter a vacância no TEP11 zerada é muito mais difícil. Isso mostra a perfeição da gestão ativa que está sendo feita nesse fundo, certo? Só para vocês entenderem, né? O outro ele já pega o imóvel para o inquilino, ele já pega o imóvel e monta para um inquilino. É quase um bit switch, né? Um BTS, mas ele já amarra o negócio antes de entregar o imóvel, certo? Vamos falar sobre base de cotistas, o FATN11 com 23 mil cotistas e o TEP11 com 25, quase 26 mil cotistas, né? Lembrando que agora o TEP vai ter o desdobramento, então deve distanciar mais, né, o número de cotistas para o FATN. Se o FATN quiser aumentar esse número, ele tem que botar logo base 10 para pegar a galera aí de menos capital, mas a estratégia do FATN é diferente, então talvez nem seja tanta vantagem assim reduzir para base 10, porque eles querem uma coisa mais previsível e não uma coisa volátil, né? Entendeu? Então pode ser mais tranquilo. O FATN ele quer manter uma base mais qualificada de cotistas, né, mais estável. Então é mais coerente com a postão de boutique da gestão, né? Um fundo de boutique, não um fundo tradicional. Então, gente, concluindo, falamos dos principais números aí dos dois fundos. Apesar de ambos serem, gente, fundos de lajes corporativas, tanto o FATN quanto o TEP, eles são completamente diferentes na forma de gerar renda, certo? Para quem que o FATN faz mais sentido? Para o investidor focado em renda previsível. Eu sou um investidor, sou a cara do FATN, menor tolerância a ruído, gosta do modelo artesanal, pouco replicável, ou seja, como o próprio o Dr. João fala, esse fundo deles é um fundo que não é para passar de 700 milhões, que eles não acham que replicar infinitamente a estratégia do fundo vai funcionar, então assim eles conseguem ter uma gestão mais qualificada, mais gourmet, né, com seus inquilinos, e isso é menos dependente, né, de ciclos econômicos. Então, essa forma de gestão do FATN ela é menos dependente de ciclos econômicos do que a do TEP, por exemplo. Para quem que o TEP faz mais sentido? Gente, qual tipo de investidor? Investidor que aceita movimentos estratégicos, certo? Busca renda mais potencial de crescimento. Então, o investidor está buscando uma renda, mas ao mesmo tempo ele também quer um patrimônio aumentando. Tá? Então, busca renda mais crescimento. Literalmente isso. Perfil de investidor que acredita na recuperação gradual das lajes prime, né, daquelas lajes em pontos de tops, por exemplo, de locais tops, top regiões de São Paulo, por exemplo, né, top bairros como Faria Lima, Itaim Bibi e tudo mais, e quer se beneficiar do crescimento de base e liquidez. Tá? Então, tecnicamente, esses dois fundos não têm nada a ver com concorrentes, não são concorrentes diretos, eles são complementares em uma carteira de fundos imobiliários de renda.
Essa é a minha opinião em relação a esses dois fundos, gente. Não existe a menor possibilidade de nós compararmos e dizermos que os dois são concorrentes. Eles não são. Eles são fundos que complementam uma ótima carteira de investimentos de renda. Tá? Eu achei super interessante. São fundos acima da média de lajes corporativas, tá? Eles estão performando acima dos seus pares. Aqueles tradicionais de predião estão ficando para trás. E esses fundos, como esses dois, que estão caminhando em rotas diferentes e numa sincronia diferente, estão levando essa galera de lajes corporativas para dentro deles e estão crescendo horrores, entregando ótimos resultados por conta de duas gestões absolutamente diferentes, com ideias diferentes, propósitos diferentes, objetivos diferentes, mas que entregam resultados muito parecidos e consistentes para os seus cotistas. Isso é, para mim, uma complementação de carteira perfeita em relação a lajes corporativas. Você tem uma laje, na minha opinião, tradicional, daquelas que compra e vende predião, HGRE, BRCE, essas coisas aí, né, desses tipos, complementado com essas duas, você vai ter um portfólio completo de lajes corporativas dentro da sua carteira. Então, uma carteira grande, cabe esses três tipos de fundos. Laje tradicional, mais esses dois. Na minha carteira, eu começaria por esses dois. Para minha carteira, se fosse obrigado a pegar lajes hoje, seria esses dois. Tá? Seguido do JSRE 11. Porque eu estou deficitário de lajes na minha carteira. Tem muita coisa das outras... Tenho ativos dos outros segmentos, mas eu estou deficitário total de lajes hoje. Então, eu pegaria esses dois na mesma proporção um do outro e mais o JSRE também na mesma proporção. Assim, eu traria um dividend yield, mesmo o JSRE sendo menos de 10% ao ano, hoje, embora eu acho que vai crescer. O fato desse daqui estar pagando 11%, 12% ao ano vai proporcionalmente deixar acima de 10% o meu yield on cost, né, proporcional quando eu tiver os três fundos na mesma proporção dentro da minha carteira. E isso vai, né, ao longo do tempo aumentar, porque eles vão aumentar esses proventos. Inclusive o JSRE tem uma probabilidade de aumentar proventos muito alta. Então seria isso que eu faria, né? Eu achei muito interessante trazer para vocês aqui essas duas ideias, que são fundos que estão inovando o segmento de lajes corporativos. E eu tenho certeza que daqui para frente vai começar a surgir outros fundos com estratégias alternativas às lajes corporativas tradicionais dentro do segmento de lajes. E isso vai fazer o mercado evoluir mais ainda e crescer e dar muita alegria para os seus cotistas, com certeza. Gente, eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Me ajuda a crescer, que eu sou pequenininho ainda, galera. Me ajuda. Estou entregando o máximo aqui para vocês, de forma mais completa que eu posso. Mas eu conto com a ajuda de vocês. Se inscrever de graça e curtir também. Deixe seu comentário se você tem um dos dois, se você quer ter eles. Ou qual fundo de lajes corporativo você tem na sua carteira. Conto com vocês no próximo vídeo. Até logo.